Olá! Quem nunca se sentiu um pouco frustrado com uma IA, sentindo que ela não entrega exatamente o que a gente queria, não é verdade? Pois bem, a chave para resolver isso está aqui. Vamos mergulhar a fundo na engenharia de prompt, que é, no fundo, a arte e a ciência de conversar com a IA para conseguir resultados realmente incríveis. Porque muitas vezes o segredo não está no modelo, mas sim na forma como se faz a pergunta. Olhem só para a diferença. Ela começa exatamente aqui. À esquerda, temos um pedido super genérico que vai gerar uma resposta, igualmente genérica e pouco útil. Mas à direita, temos um pedido estruturado, específico, que leva a uma análise focada e de altíssima qualidade. E esta é a essência da engenharia de prompt. É transformar pedidos vagos em instruções que são autênticos bisturis de precisão. Então, o que é isto exatamente? Engenharia de prompt não é só uma questão de tentativa e erro, não é adivinhar. É um campo técnico, quase uma forma de programar, mas usando a nossa própria língua. Trata-se de criar instruções que servem de guia para um modelo de IA, diminuindo qualquer ambiguidade e, claro, maximizando a relevância do que ele nos devolve. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Vamos começar por perceber como é que os modelos de IA pensam. Depois, vamos explorar as técnicas base, o tal Zero, One e Few Shot. A seguir, damos um salto para a técnica mais poderosa de todas, a cadeia de pensamento. E para juntar tudo, vamos analisar a estrutura de um prompt perfeito e, claro, espreitar o que o futuro reserva para esta habilidade. Para dominar esta interação com a IA, as palavras de ordem são clareza e contexto. Não se trata apenas de conversar, mas de estruturar essa conversa de uma forma inteligente para guiar o modelo exatamente para onde nós queremos que ele vá. É fundamental percebermos isto. Lá no fundo, um modelo de linguagem está sempre, mas sempre, a tentar prever qual é a próxima palavra ou token mais provável. Ele não entende as coisas como nós. Em vez disso, ele calcula probabilidades com base nos milhares de milhões de textos com que foi treinado. O nosso prompt, a nossa pergunta, serve como ponto de partida que direciona essa previsão. Vamos então às técnicas fundamentais, os verdadeiros blocos de construção de engenharia de prompt. A ideia central por trás delas é, na verdade, muito simples, é guiar a IA através de bons exemplos. O termo shot pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é super intuitiva. Pensem num shot como uma dica ou um exemplo. A pergunta a fazer é: quantos exemplos é que estamos a dar ao modelo antes de fazer o nosso pedido final? É a resposta a esta pergunta que define a técnica que estamos a usar. E isto leva-nos a uma progressão muito clara e lógica. Começamos com o zero shot, onde não damos exemplo nenhum, é um pedido direto. Depois, evoluímos para o one shot, onde damos um único exemplo para mostrar o que queremos. E, finalmente, o few shot, onde damos vários exemplos para que o modelo entenda perfeitamente o padrão. E esta tabela resume tudo de uma forma fantástica. O zero shot é ótimo para aquelas tarefas rápidas, diretas. O one shot é perfeito para quando queremos uma resposta com um formato muito específico, como uma tabela ou uma lista. Mas o few shot, é aqui que o verdadeiro poder se revela. É ideal para tarefas mais complexas, porque permite ao modelo aprender a lógica a partir de vários exemplos, o que aumenta a precisão de forma brutal. Bem, se as técnicas de SHOT são a fundação, a cadeia de pensamento, ou Chain of Thought, é o que realmente eleva a engenharia de prompt para um nível profissional. É aqui que ensinamos a IA não apenas a responder, mas a raciocinar. A grande questão é esta. Os modelos são ótimos a dar respostas finais, mas às vezes, em problemas mais complicados, eles enganam-se porque saltam etapas. Como é que podemos obrigá-los a mostrar as contas, a detalhar o processo de raciocínio passo a passo? A solução é surpreendentemente simples. Apenas adicionar esta pequena frase no final de um prompt, vamos pensar passo a passo, ativa uma capacidade de raciocínio que estava latente nos modelos. E o mais fascinante nisto tudo é que esta capacidade não foi programada de propósito. É uma propriedade que emergiu, que foi descoberta e que nos mostra a verdadeira profundidade destes sistemas. E este exemplo ilustra o poder disto de forma brilhante. Com um prompt normal, a IA pode apressar-se e cometer um erro de lógica. Mas com a cadeia de pensamento, o modelo é forçado a abrandar, a colocar os seus pensamentos por escrito, quase como se estivesse a usar um rascunho. Este processo de raciocínio explícito permite-lhe detectar e até corrigir os seus próprios erros, o que leva a uma precisão muito, muito maior.
E o impacto não é pequeno de todo. Estudos mostram que usar a cadeia de pensamento pode melhorar o desempenho em tarefas de lógica complexa em até 40%. É uma mudança de paradigma. Deixamos de apenas obter uma resposta para passar a compreender o processo por trás dela. Ok? Agora que já percebemos as técnicas, vamos juntar as peças do puzzle. Afinal, como é que é um prompt de alta qualidade na prática? A resposta é: não é uma frase, é uma estrutura bem pensada. Os melhores prompts são construídos como se fossem peças de Lego. Cada peça, cada módulo tem uma função específica e juntas orientam a IA em diferentes aspectos da tarefa. Pensar de forma modular ajuda a garantir que não nos esquecemos de nada importante. Então, pensem nisto como uma checklist para o sucesso. Primeiro, atribuímos uma persona para dar o tom certo. Depois, damos o contexto para situar o problema. A seguir, a instrução, que é o coração da tarefa. Especificar o formato de saída garante consistência, adicionar exemplos ancora o comportamento do modelo e, finalmente, definir limites evita respostas indesejadas. Dominar estes 6 componentes é mesmo o segredo para criar prompts de nível profissional. Para terminar, é muito importante perceber que a engenharia de prompt raramente acerta à primeira. É um processo contínuo de interação e, acima de tudo, de refinamento. A conversa não acaba quando recebemos a primeira resposta. O processo é um ciclo. É preciso analisar o que a IA produziu. O que é que funcionou bem? O que é que falhou? E depois usar essa análise para ajustar o prompt original. Talvez adicionar mais clareza, mais contexto ou melhores exemplos. Este ciclo de feedback é absolutamente fundamental para chegar à excelência. E se olharmos para o futuro, esta habilidade está a evoluir. Já não se trata apenas de escolher as palavras certas. Trata-se de nos tornarmos uma espécie de maestros, orquestradores de informação, combinando estrategicamente diferentes contextos e exemplos para guiar não apenas uma resposta, mas fluxos de trabalho inteiros e até sistemas de IA autónomos. E assim terminamos com uma pergunta para reflexão. À medida que a forma como programamos a IA se torna cada vez mais parecida com a linguagem humana, o que é que vem a seguir? Talvez a capacidade de estruturar o pensamento, de fazer as perguntas certas e de orquestrar conhecimento seja de facto a competência mais valiosa na era da inteligência artificial.